Vamos ler a Bíblia. Êxodo, capítulo 32. Êxodo 32, a partir do versículo 1. Por favor, procurem por Êxodo, capítulo 32. Êxodo 32, a partir do versículo 1 eu vou ler. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, ele disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se a divertir-se. Nós lemos até aqui. Lá na África tem o mosquito tsetse. O vírus que tem no bico do mosquito, ele entra no nosso corpo. Então, esse mosquito tsetse, ele não tem GPS, mas ele exatamente, ele acha a medula e ele come essa medula. E a pessoa continuamente dorme. Dorme 1 dia, 2 dias, 3 dias, e depois ela morre de fome. Mesmo que se você não acordar essa pessoa no tapa, ela não acorda para comer. Então, não sei se eu fui picado pelo mosquito lá na África do Sul, né? Mas eu estou com sono direto. Ontem eu gravei o culto de internet e eu fiquei cochilando várias vezes. Eu estava gravando junto com a irmã, e a irmã, ela estava gravando, e quando ela estava falando, ela olhava para mim e eu estava cochilando. Essa vez, o meu corpo, eu não sei se é porque está muito saudável, que eu dormi bastante, mas hoje também eu fiquei cochilando o dia inteiro. Eu cochilei também na hora da pregação. Hoje também a música me acordou bastante, mas eu não sei se eu vou acabar dormindo enquanto eu falar. Por favor, compreenda o seu roncar, tá? Então, Deus, ele criou a África, e a gente vê a mesma África e dá esperança no nosso coração. Então, pensem um pouco, em Benin, o presidente, é quase que um milagre o presidente ter nos conhecido. O pastor Kim Jong-un, ele convidou o ministro da Juventude para ir para a Coreia, e ele veio. E aí avisaram que o ministro da Juventude ia vir, e de repente o ministro falou que não ia vir mais para a Coreia. E o pastor Kim Jong-un, ele não fala muito, né? Ele só ficou lá sentado, esperando. Aí ele apresentou para o filho do presidente que foi visitar o ministro da Juventude naquele dia. Ele veio aqui. Por que ele está aqui? Porque ele veio me convidar para ir lá para o fórum lá na Coreia. Não posso. Então vai, mas não posso, eu estou muito ocupado. Então quando o pastor Kim Jong-un, ele falou assim muito calmo, aí o filho do presidente falou: então eu posso ir no lugar dele? O pastor Kim Jong-un falou: então tá, pode. E de repente o filho do presidente veio para a Coreia. O filho do presidente, ele falou que gostou de todos os programas, mas o que ele mais gostou é de ficar na casa de uma família coreana. Aquela família coreana deu o seu próprio quarto, o melhor quarto da casa, para ele. Ele falou que foi tratado com um coração assim, muito caloroso do povo, né? Então o coração dele se derreteu diante disso.
E ele queria viajar para tirar férias. E a esposa dele, do filho do presidente, ele é assim mais alto do que eu. Ele é muito alto. Ele é americano. E ela falou, você não ia encontrar o pastor Parker essa vez quando ele viesse para o Benin? Mas como é que a gente pode viajar? Não, não vamos viajar, vamos ficar. Aí eles ficaram. No primeiro dia, depois que acabou o acampamento, a única coisa que eu podia falar para ele era sobre o evangelho. E aí ele recebeu a salvação. E depois eu me encontrei várias vezes com ele. E quando eu pregava para ele, ele escrevia a palavra. E hoje em dia, sabe o que eu falo para o presidente? Esse presidente falou, depois que eu acabar meu mandato, eu quero ser pastor. Aí eu falei, sim, pode vir que eu lhe ensino. Zâmbia também veio o ministro da juventude para a Coreia. Ele recebeu graça até o final. E ele ficou emocionado e ele nos ajudou muito no nosso evento dessa vez. Ano passado, no verão, no final, a gente fez um concerto musical na frente da prefeitura de Seul. A gente recebeu a notícia que hoje não chove, mas amanhã vai chover. E aí a gente antecipou para um dia o concerto musical. E ele se assustou. É muito fácil você postergar o evento, mas você antecipar o evento para um dia é muito difícil. Porque a gente escutou que ia chover no dia seguinte, então vamos antecipar o concerto musical. Então a gente decidiu que ia ser às 8, então desde as 2 a gente começou a preparar e ele falou, nossa, isso foi um milagre. Se as pessoas do mundo tivessem esse tipo de mentalidade, então o nosso país ia ser salvo. E ele ficou emocionado com isso. E assim ele falou que queria essa mentalidade da UIF. Ele decidiu receber essa mentalidade da UIF dentro do país dele, da Zâmbia. Quando eu vejo a minha vida, eu vou me encontrar com o presidente. Desculpa eu falar isso para vocês. Eles nos deram um terreno de 5.400 pion, é muito grande. Só de dar... E ele deu, de graça, eles nos emprestaram por 99 anos. Vocês sabem até quando é isso? Então, até 2115, no ano de 2115. Eu não sei se eu vou viver até lá, né? Mas ele não nos deu aquela terra. Mas ele falou para a gente utilizar de graça por 99 anos. Então, a UIF trabalha pelo menos por 99 anos aqui na Zâmbia. Tem uma coisa que eu quero falar diante de Deus. Esses trabalhos que nós fazemos agora, nada aconteceu pela nossa força. Tudo aconteceu por meio do Senhor. Em Malawi, tinha um presidente. O presidente, ele quando se encontrou comigo, ele falou que tinha que criar bem os jovens. Se criar autocontrole quando é criança, eu falei para ele, criar o autocontrole desde criança é muito bom. Eu falei para o meu filho e para minha filha, desde criança eu ensinei eles a usar a água, né? Porque não é caro você pagar a água lá na Coreia, mas se eu tiver esse coração de fazer tudo o que eu quero, eu vou sofrer porque eu não vou conseguir fazer aquilo tudo que eu quero. Então, se você for controlando o seu coração pouco a pouco, mesmo que eu tenha uma coisa que eu quero fazer, eu aguento. Mesmo que eu tenha uma coisa que eu não quero fazer, eu tenho que fazer. Assim eu me torno uma grande pessoa. O meu filho, eu ensinei ele a ligar a torneira. Quando você molha um pouco a mão, aí depois fecha, passa sabão, ensaboa a mão, depois abre, enxágua e fecha.
Eu falei para ele essas coisas. O presidente de Malawi falou o que para mim? Sim, nós temos que ensinar isso para as pessoas do nosso país. Os jovens do nosso país, por mais que eles tenham todas as coisas, eles só reclamam. Hoje em dia, lá na África, então, o coração dos africanos está sendo contaminado por outras coisas, mas o governo da África não tem poder para controlar isso. E vendo a mentalidade que nós temos, mas sabe o que é gratificante? Eu nem pensei em publicar um livro sobre mente. Por 2 dias lá na China eu dei palestras e lá na editora me ligaram. Nós temos o conteúdo das suas palestras. Então, 2 dias da palestra foi muito curto. Então, se você adicionar mais algumas palestras, então nós podemos publicar um livro. E eu pensei, nossa, se eu vender cada livro por $5 na China, eu vou ganhar bastante dinheiro. Aí, primeiro a gente publicou na Coreia, virou um best-seller. E depois nós mandamos para a China. Eu não ganhei nem 10 centavos. De lucro nenhum. Falou que na China que não tem controle sobre isso. Então, quando eu vejo o mesmo livro, mas lá na editora da China é metade do preço. Eu não sei como eles conseguem fazer essa mágica. Então, esse livro, cada vez que as pessoas leem esse livro, elas se assustam, elas se surpreendem. Como você escreveu assim? Como o nosso coração é formado dessa forma, né? Como você expressou assim? A gente sempre escuta essas palavras aqui na igreja, né? Porque está escrito na Bíblia. Mas não existe ainda nenhum lugar, um lugar que mostre o nosso coração. Mas sabe o que é gratificante? A partir de amanhã eu vou para o Vietnã. E o Vietnã é um país comunista. Mas foi o governo do Vietnã que me convidou e nós fizemos um acordo. E agora a gente pode fazer palestras sobre educação emocional nas faculdades do Vietnã. Lá no Vietnã, eles não querem o cristianismo, né? A gente não vai falar que é cristão. Mas a gente pode falar sobre um futuro brilhante para os jovens. E se a gente publicando esse livro, nossa, foi uma coisa surpreendente para o mundo todo. Ano passado, só em Filipinas, 38 mil pessoas receberam a nossa educação. Então, mais de 10 mil pessoas pediram lá em outro lugar também essa palestra. Lá no Quênia, Zâmbia, todos esses lugares estão nos dando terras. Então, o governo, porque eles têm que pensamento, quem segura logo a nossa mão é que vai viver melhor nesse país. Por mais que vive bem, mas se seu filho virar drogado, o que vai adiantar você viver bem? Então, se o filho tiver uma mentalidade boa, os pais vão ser felizes. Assim também é o governo. Se o jovem tiver mentalidade boa, o governo vai ter bom futuro. Então, mas o governo não sabe como fazer isso. Não é que eu sou inteligente ou sábio, mas é porque lendo a Bíblia. A Bíblia, ela é incrível. Abraão ficou velho. E para procurar uma esposa para Isaac, mandou seu servo para a Mesopotâmia. E à noite, quando estava lá na fonte, ele trouxe a Rebeca para ser esposa do Isaac. E eu pensei, deve ter acontecido assim. Mas o Jacó, ele recebeu bênção no lugar do Esaú, e ele estava fugindo para Padan-Aram, e lá na fonte ele se encontrou com Raquel. Os dois se casaram e viveram. Deve ter acontecido assim, né? Moisés, ele vivia como a filha da princesa de Faraó, e um dia ele fugiu do Egito e encontrou lá em Midian, lá na fonte, Zípora, e casou com ela. E em João capítulo 8, Jesus Cristo se encontrou com uma mulher. E se tornou marido dessa mulher pelo coração.
Quando eu li só pela primeira vez, deve ser coincidência, mas continuamente lendo a Bíblia, na fonte, a fonte representa a noiva. Então, quando eu era jovem, eu queria me casar, eu também ficava rodeando a fonte. Mas eu não me encontrei a minha esposa na fonte, eu me encontrei lá na estação de Puchon. Então, o missionário Anderson, ele falou que ia me apresentar e me levou lá. Naquele tempo, não tinha mulher muito alta, né? Mas a minha esposa parecia tão alta. Hoje em dia, eu pensei, nossa, será que a fonte se transforma em estação de metrô? E assim eu comecei a compreender pouco a pouco a Bíblia. E quando eu comecei a calcular cada parte da Bíblia, eu pude enxergar Deus na Bíblia, eu pude encontrar o coração de Deus na Bíblia, e eu encontrei o coração de Deus, e eu pude enxergar o coração de Deus e o meu coração e o coração de Deus jamais pode se unificar. Eu tenho que quebrar meu coração, eu tenho que negar meu coração. E dessa forma, o meu coração e o de Deus se uniu. E depois que eu descobri o coração de Deus, sabe o que é interessante? Então, mesmo que uma máquina de lavar vai para uma casa grande, ele vai funcionar. E numa casa pequena também vai funcionar. Então, assim também, um ventilador aqui ou no outro quarto vai funcionar. Assim também, o coração de Deus vai trabalhar ali, também se entrar no meu coração, vai trabalhar também. Então, quando o coração de Deus entrou dentro de mim, o meu coração se uniu com o de Deus. E seguindo a esse coração, vivendo a minha vida, eu vi claramente Deus trabalhando na minha vida. O presidente de Malawi, depois que ele faleceu, a esposa dele, ele comprou um carro da Land Rover, ele comprou um carro e depois faleceu. E depois que a ex-primeira dama... Então, o irmão mais novo que agora é presidente, né? Então, essa ex-primeira dama, ela mandou pegar esse carro que o marido tinha comprado e falou para eu andar naquele carro. E aquele carro que era do presidente, eu fiquei andando lá por Malawi. E um dia depois que eu ia partir, que a gente fez o acampamento, então no segundo dia eu conversei com a primeira dama, e porque no segundo dia eu ia estar muito ocupado. E ela estava ocupada porque ela falou que ela participa das Nações Unidas. E no segundo dia me encontrei com uma ministra e ela recebeu a salvação. Os africanos, nossa, é muito bom. Sabe por que é bom? Porque a gente acaba a palavra de manhã, a gente almoça e depois tem a palavra da tarde. E ela fica até à noite sentada, mesmo estando ocupada. E para pregar o evangelho para essas pessoas, nossa, é muito bom. E ela ficou muito feliz. E no dia seguinte, a primeira dama veio. Então, a gente estava numa casa e tinha umas 30 e poucas pessoas lá. É muito boa aquela casa. Aí a gente falou, vamos fazer carne coreana aqui uma vez, né? Eu não posso falar, né? Mas os irmãos, um dia antes... 30 irmãos comeram carne, né, naquele dia coreana. Então, foi uns $300, mais ou menos. Aí, depois, eu comecei a pregar para a ex-primeira-dama e junto com o pastor Pak Balmon, que traduz. E ela ficou muito feliz. E eu falei, trabalhe pela IYF. Ela, sim! Eu falei, trabalha voluntariamente. Como? É só você falar o que o pastor Kim Song-yeon falar. Ah, tá bom. Agora nós temos entre uma das voluntárias uma primeira dama. Muito gratificante, né? Pessoal,
Eu não sou uma pessoa que me encontro com muitas pessoas ou de poder. Primeira vez, quando eu me encontrei com o presidente Fernando Lugo, depois Deus me fez encontrar com o presidente de Gana, depois Uganda, Tanzânia. Deus continuamente abriu o caminho. E assim, a gente pode fazer acordos com esses países para poder trabalhar juntos pelo Evangelho, né? Deus abriu esses caminhos. É tão gratificante diante de Deus. O pastor Pagyongu, em Nova York, ele fez uma conferência. Ele fez uma conferência numa igreja, assim, né? Ele fez conferência em 22 igrejas por causa do cantata de Páscoa. Depois que acabou a cantata de Páscoa, o pastor Pagyongu, pastor Pakpawan, pastor Song Chung-an, pastor Terry, eles antes de voltarem, pregavam o evangelho, a palavra. Os americanos todos receberam salvação, ficaram felizes, e os pastores ainda mais. Eles se tornaram todos da nossa igreja. Tem muitas igrejas que até trocaram a placa para Missão Boa Notícia. A gente nem falou para eles fazerem isso, mas eles fizeram sozinhos. E agora querem trabalhar com a gente, pedem para a gente fazer conferência lá. Agora 22 igrejas. Até o mês de fevereiro, né, que a gente começou esse evento. E depois eles ligaram para os pastores amigos do lado e pediram também para essas outras igrejas. Eu não entendo como isso está acontecendo, mas Deus está abrindo os caminhos. Tem dificuldade, tem problema também. Quando a gente manda os missionários temporários para o exterior, lá na Orissa, Índia, os hinduístas queriam matar os cristãos. Na Costa do Marfim também a gente passou pela dificuldade. Na Tailândia também teve o problema do dilúvio, teve problema também do ebola. Teve vários problemas, mas cada problema, no final, Deus sempre organiza todas as coisas e Ele troca para a glória de Deus. Ele troca. Sabe qual a maior dificuldade na vida espiritual? É a gente não enxergar Deus. Essa é a maior dificuldade. Se por acaso a gente enxergasse claramente Deus diante dos nossos olhos, mesmo a gente não precisaria ter nenhuma preocupação, angústia, tristeza, porque a gente enxergando a Deus, Deus está aqui, então Deus me ajuda nisso. Parece que eu estou orando e não está tendo resposta, parece que Ele não está me escutando, parece que eu não enxergo, não consigo mexer com a mão, eu chamo, mas não tem resposta. Então, assim a vida espiritual fica muito difícil. Mas as pessoas de fé olham o quê? Elas leem a Bíblia. E essa Bíblia é um livro muito bom. Hoje em dia, a maioria das provas, elas recebem prova pela... Então, a maioria das pessoas tem que ter uma boa memória, mas elas têm que ter comunicação e elas têm que saber tem que saber unir uma coisa com a outra. Você não tem, por exemplo, quando você vai construir uma casa, não é que você tem que só colocar bons tijolos, mas você tem que pensar em colocar janela, você tem que pensar em colocar porta, né? Tem que pensar em várias coisas. Assim também, quando a gente lê a Bíblia, a gente também tem que pensar, tem que meditar. Jesus Cristo falou para a mulher samaritana, né? Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana. Então, Jesus Cristo estava esperando por essa mulher naquela fonte. Assim como Jacó encontrou Raquel, assim como Zípora encontrou Moisés, assim como o servo mais antigo de Abraão encontrou Rebeca na fonte também. Aquela mulher samaritana estava vivendo com o sexto marido.
Mas, na verdade, no coração dela não tinha um verdadeiro marido no coração. Então, Jesus Cristo se tornou o Senhor. Para Jesus Cristo se tornar Senhor e dono do coração dela, Jesus Cristo falou, dá-me de beber. E no coração daquela mulher não tinha Deus naquele tempo. Ela só estava se encontrando com um homem judeu. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher, que sou samaritana? Mas essa palavra começou a entrar no coração de Jesus Cristo. Se conheceras quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Então eles estão conversando. Essa mulher samaritana de João capítulo 4, ela sabia que a vida dela em si era um fracasso. Então ela não conseguia entender a palavra de Jesus. Como assim? Se eu beber dessa água eu não voltarei a ter sede nunca mais e vai jorrar fontes de água viva dentro de mim? Parece que não faz sentido essa palavra. Mas essa palavra, quando ela se tornou errada diante dessa palavra, essa palavra entrou no coração dela. Então, Deus faz a gente viver a nossa vida toda errada. E se eu viver certo, eu penso que eu sou bom, que eu sou inteligente, que eu sou correto. A pessoa que tem esse tipo de pensamento, mas a pessoa que sabe que exatamente que ela é errada, tem muita diferença com a outra que se acha certa. Se conheceras o dom de Deus. Então, se você souber que você é uma pessoa errada, você pode aceitar a palavra de Deus no coração. Então, essa palavra de Jesus, assim como a palavra de Deus trabalhou no coração de Jesus, assim também essa palavra se trabalhar dentro de mim, dentro do meu coração, o coração de Jesus vai trabalhar. Eu penso frequentemente, esse coração não é meu. Eu não tinha esse tipo de coração dentro de mim. Esse coração não é meu, esse coração é do Senhor, esse coração jamais é meu. Não tinha esse coração em mim, eu não tinha esse tipo de coração em mim. O meu coração que estava sujo, cheio de sujeira e pecado, um dia, depois que eu aceitei que Jesus Cristo lavou todos os meus pecados no meu coração, o surpreendente foi que aquele meu coração que estava cheio de sujeira, pecado e imundícia, em qualquer lugar que eu procurasse no meu coração não tinha nenhum pecado, se tornou nesse lugar incrível. Isso é Deus. Isso é Deus. Mesmo me arrependendo e confessando o meu pecado não tem fim, meu coração também sempre tem ira, esse meu coração cheio de ira, inveja, mas entrando uma palavra de Deus no meu coração, depois que entrou aquela palavra que Jesus Cristo me perdoou dos meus pecados, sabe o que foi incrível? Qualquer lugar que você procure dentro do meu coração não tem nenhum pecado. Isso é Deus. Uma esposa do discípulo que morreu, uma viúva, ela, para viver bem com os seus filhos, partiu da igreja. Ia ser muito bom se o negócio desse certo. Mas, quando a gente vê as pessoas que partem da igreja, são assim tudo. Hoje também veio um irmão na nossa igreja, ele partiu da igreja e voltou, e a filha não tem o olho bom, e ele testemunhou que Deus curou a filha dele, foi muito gratificante, né? É muito diferente você estar dentro e fora da igreja, tendo câncer ou tendo olho ruim, qualquer coisa que seja. O ancião que ele estava com câncer e o médico falou que ele não ia poder viver muito. Se o ancião que não tivesse a igreja e o médico falou para ele, e o ancião falou, se eu pudesse viver mais por mais 5 meses ia ser tão bom. O pastor, mano, por favor, eu quero orar eu quero viver mais 5 meses e eu tenho umas coisas para organizar. Ele, estando dentro da igreja, encontrou o servo e escutou a palavra. E ele ganhou a fé de que ele ia ganhar dessa doença. Desde então, aquela velocidade do câncer diminuiu, mesmo que ele esteja fazendo quimioterapia.
Então, mas é muito incrível como Deus está trabalhando dentro dele. O pastor Kim Soo-yeon, a irmã dele estava com câncer. A irmã Yunok, a irmã Kim Hye-yeon, e ela me ligou. Ela falou que eu vou para minha irmã. Aí eu falei, vai e faz comunhão assim, assim, assim. Aí ela foi. Ai, a irmã Yunok, eu queria falar palavras de fé para ela, mas eu queria ligar para ela, mas eu não tinha o telefone dela. Mas quando eu vi, meu telefone tinha um número de telefone diferente, né? E era essa irmã Yunok. E eu falei para ela sobre a fé. Olha que é incrível. Vocês sabem quão incrível é isso? Por mais que tenha muitos pecados, se escutar o evangelho, recebe salvação ou não? É, né? Então você se liberta do pecado, né? E eu falei para a irmã. Irmã Kim, escuta bem o que eu vou te falar. Quando a gente ora, sabe o que a gente perde a força? Eu sou carnal, eu gosto da carne, eu não tenho fé, eu não oro bem, eu cometi muito pecado. Então, levando essas coisas, quando a gente bota diante de Deus, então a gente pensa como, por causa dessas coisas, Deus não trabalha em você. Então, a maioria das pessoas acabam abaixando a cabeça, Deus não vai trabalhar em mim, eu vou morrer assim. E as pessoas têm esse tipo de coração. Por mais que você tenha muitos pecados, mas se você recebeu o perdão dos pecados, os seus pecados são resolvidos dessa mesma forma, assim como é com a salvação, assim também. Se eu aceitar a palavra de Deus pela fé, Deus vai trabalhar. Então, Deus está trabalhando, Deus quer trabalhar, mas você não tem fé, então não vou trabalhar. Vocês nunca escutaram essa voz dentro de vocês? Se eu orar, Deus não vai escutar. Se eu pregar o evangelho, essa pessoa não vai receber salvação. Se eu trabalhar, não vai dar certo. Não tenho fé, eu sou carnal, eu gosto de viver no mundo, eu gosto de comer, eu gosto de dormir, então Deus não vai trabalhar em mim. Então, Deus trabalha nessas pessoas, entenderam? Querem que eu fale uma coisa interessante ou não? Tá, se vocês falarem que não é para falar, não vou falar. Quando a gente vê João capítulo 8, tem a mulher surpreendida em adultério. Então, diante dessa mulher, tem muitas pessoas. Mas aquela pessoa que tem mais pecado foi na qual que Jesus Cristo trabalhou, amém? Naquelas outras Jesus não trabalhou, amém? Não é? Quando você vê a Bíblia é assim, não é? Então, Deus trabalha até dentro de quem cometeu o pecado, porque tem o sangue de Jesus Cristo. Então, essa irmã ganhou essa fé. E eu liguei para ela e ela me ligou depois, 2 vezes, falando que o corpo dela já estava melhor depois que a gente conversou. Sabe qual é a nossa maior fraqueza? Se vocês estabelecerem sua fraqueza, seus defeitos, vocês sempre vão ficar fracos. Mas se vocês estabelecerem o que Jesus Cristo fez, sempre vai ser glorioso e vai ter poder. Então, quando Jesus Cristo te engana, ele te acusa. Você gosta da sua carne, você gosta de mentir, você é lascível, você gosta do mundo. Então, você fica cabisbaixo. Por isso que Deus não vai trabalhar. Eu acho que é. E você é enganado, não é? Então, mas Deus está falando o quê? Deus trabalha em pessoas assim. Então, se vocês escutarem a pregação do pastor Park, Deus, ele trabalha em mulheres sujas como a mulher adúltera, não em pessoas santas e puras, né? Mas ele trabalha nessas pessoas sujas. Por isso que Deus deu Jesus Cristo para me perdoar e me lavar. Amém. Então Jesus Cristo está em mim, então Deus vai trabalhar. Amém. Então Moisés subiu no Monte Sinai. Por quê?
Porque ele trouxe as 2 tábuas de pedras, ele viu o tabernáculo, viu o altar de holocausto, viu a bacia de bronze, viu o candelabro, incensário, mesa de pães e arca. E ele queria fazer nessa terra isso também. Porque tem que fazer esse tabernáculo aqui na terra para poder perdoar o pecado aqui na terra. Tem que matar o cordeiro, o animal e passar o sangue nos chifres do altar. Então, para poder ver todos esses utensílios do tabernáculo, demorou 40 dias. E por 40 dias, o povo de Israel, enquanto Moisés estava lá no Monte Sinai, então ele estava dentro da coluna de nuvem e da coluna de fogo. E naquele dia, o que eles comeram? Risoto de arroz? O que eles comeram naquela manhã? Maná! Mas porque o coração deles é insensato, eles falaram o quê? Não existe Deus. Então as pessoas que não têm Deus, a gente tem que fazer um Deus para a gente adorar. Algumas pessoas colocam dinheiro no lugar de Deus. Tem pessoas que colocam poder no lugar de Deus, apartamento no lugar de Deus. Porque o dinheiro faz você comprar todas as coisas. Mas o dinheiro não lava pecado, o dinheiro não te leva para o céu, o dinheiro não vai resolver todos os seus problemas. O dinheiro não é Deus. O ouro é dinheiro e Deus é o Todo-Poderoso. Repitam comigo, ouro é limitado, né? E o Deus é ilimitado. Então, o limitado é bom ou o ilimitado é bom? O ilimitado é bom. Porque o ilimitado é maior do que 10, 100, 1000, 1 milhão, 1 trilhão. Então, o ouro é limitado, mas Deus é ilimitado. Então, tem muitas coisas que o dinheiro não pode fazer, entenderam? Sim. Você não pode comprar amor com dinheiro, você não pode comprar coração com o dinheiro. Mas, pessoal, porque Deus é ilimitado, é todo-poderoso, não existe nada que seja impossível. A pessoa que se tornou um com Deus, qualquer problema que seja, não tem como não ser resolvido. Então, essas pessoas não conheciam a Deus, porque eles viram a Deus por meio de Moisés. E como não tinha Moisés, eles falaram o quê? Deus não existe, Deus não está. Então vamos criar um Deus. Por isso eles fizeram um bezerro de ouro. Eles fizeram um bezerro de ouro. Porque eles pensaram que não existe Deus. Porque eles pensavam que Deus não estava trabalhando. Eles pegaram dinheiro e queriam fazer Deus no lugar. Eles com a casa queriam colocar no lugar de Deus. Então, só porque você coloca essas coisas no lugar de Deus, não quer dizer que isso daí vai trabalhar como Deus. Esse dinheiro não pode te levar para o céu. Ele não pode te ajudar em todos os trabalhos. Somente Deus é que pode te ajudar perfeitamente. Isso é incrível. Porque não tem Deus. Então fizeram bezerro de ouro. Você seja meu Deus. Bezerro. Mu. Então Deus ficou muito bravo. Vocês não acreditaram em mim e fizeram um bezerro de ouro? Então, porque vocês acham que Deus não vai poder trabalhar em vocês? Então, hoje em dia, muitas pessoas não dependem de Deus. Todos os seus trabalhos, todas as suas coisas, pede que eu vou te ajudar. Então, a gente tem que acreditar nessa palavra da Bíblia, mas as pessoas não acreditam nisso. E assim como eles criaram um bezerro de ouro, assim também eu crio algo que vai me proteger. E isso daí é criado da onde? Da desconfiança que a gente tem por Deus. E naquele dia Moisés matou 3.000 pessoas e eles receberam maldição. Tem essa palavra, não é? Porque fizeram um bezerro de ouro. Amados irmãos, não vamos criar o nosso bezerro de ouro, não vamos criar um outro Deus.
Somente o verdadeiro Deus, Jeová, o nosso verdadeiro Deus. Ele que pode proteger teu futuro, Ele pode proteger tua velhice, Ele pode lavar seu pecado, Ele pode resolver todos os teus problemas. Somente o Deus Todo-Poderoso é que pode fazer isso. Somente dependa dEle, somente olhe para Ele, somente se apoie nele. Não se apoie em nenhuma outra coisa, porque quando você se você der seu coração para outra coisa, Deus vai ter ciúmes e Ele vai te destruir. Amém? Amados irmãos, embora nós não enxerguemos, nós temos que acreditar nesse Deus. Nós temos que depositar a nossa vida na mão de Deus. Nós temos que depositar o nosso coração na mão de Deus. Nós temos que dar o nosso futuro na mão de Deus. Nós temos que depositar a nossa velhice, a nossa família, os nossos filhos. Tudo isso nós temos que depositar nas mãos de Deus. As pessoas que não acreditam em Deus querem utilizar outro método para proteger sua família e seu futuro, porque isso vem da desconfiança. Deus, no final, não vai se alegrar disso. Vocês têm que saber disso. Eu pensei. O melhor método para eu me proteger é Deus me proteger. Não é verdade? Se eu não sei escrever bem, eu não sei escrever francês, então eu vou para alguém e peço para escrever no meu lugar. É só fazer assim, não é? Não é? Então, é assim. Eu não consigo fazer minha vida ser feliz. Somente Deus pode fazer minha vida ser feliz. Deus, por favor, faça minha vida ser feliz. Independente de eu fazer bem ou mal, eu quero fazer o trabalho do Evangelho. Deus se responsabiliza pela minha vida. Eu quero estabelecer o Senhor, eu quero acreditar no Senhor. Então, algumas pessoas, elas pensam que a inteligência dela é maior que a inteligência de Deus. Então, elas rejeitam a Deus e elas vivem usando o seu próprio método. Dentro da igreja acontece isso também. Até agora, na nossa igreja também, eu convivi com muitos irmãos por mais de 50 anos. Eu me encontrei com esse tipo, aquele outro tipo de irmãos. Eu me encontrei com pessoas que estavam em tentação, que estavam teimando, que estavam se achando, e algumas pessoas também que enganavam. Eu me encontrei com vários tipos de pessoas. Mas Deus, Ele não é enganado por vocês. Não tentem enganar Deus. Entenderam? Somente Deus é fiel. Em Êxodo capítulo 32, essas pessoas, porque não tinha Moisés, eles fizeram um bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro, eles acreditavam que isso era um Deus deles. E por causa disso, Deus matou 3.000 pessoas. Porque foi uma coisa muito má. A nossa velhice, o nosso futuro, os nossos filhos, todas as nossas coisas. Aquele que mais pode te ajudar e te proteger é Deus. Vamos depender dEle. Vamos confiar nele. E quando nós olharmos para Ele, então nós podemos ter a maior segurança. Só porque você dirige bem, você pode não causar acidente. Mas você não tem força para poder vencer todas as doenças. Mas se vocês depositarem sua vida na mão de Deus, tanto seus filhos, sua família, sua velhice, Ele vai te proteger em todas as coisas. Então vocês vão poder louvar a Deus. E assim nós poderemos servir a Deus. Então na nossa igreja, para todos vocês, Deus, Ele dá a oportunidade para vocês poderem servir a Ele. Essa vez, na Páscoa, desde as 6 da manhã até 10 horas, até 7 horas, a gente continuamente teve evento. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E Jesus Cristo, Ele ressuscitou para provar que Ele nos justificou. Nós criamos muitos momentos para a gente poder glorificar esse Deus. Então, através dessa grande conferência, nós também podemos ter essa oportunidade de pregar o Evangelho, de podermos ofertar, de podermos servir ao Senhor.
E assim, Deus, Ele quer cuidar de toda a nossa vida. Ele cria essa oportunidade abençoada para nós. Dentro de Jesus Cristo, vivendo por 53 anos. Sabe o que eu agradeço? Qualquer coisa que surja, Deus nunca me deixou na mão, mas Ele sempre me protegeu. Eu acredito piamente nisso. Vivendo por 50 anos dentro do Evangelho, nenhuma vez, porque eu fiquei doente, eu deixei de fazer uma conferência, um seminário. Isso é muito emocionante. Com certeza, eu tive momentos que eu fiquei doente, que eu fui internado. Mas na época de seminários bíblicos, conferência, eu nunca deixei de fazer nenhum porque eu estava doente. Eu posso dizer que isso é um milagre. E por quê? Eu faço conferência quase que por um ano inteiro. Em 1999, meu coração estava muito ruim, eu quase morri do coração. Então, o ancião Juan, ele falou que o pastor Park é a pessoa que tem coração mais forte dentro da igreja de Gangnam, melhor. E como foi o ancião que falou, eu acreditei, né? Ai, que bom. Então, a sua vida é preciosa, o seu futuro, vocês não deixem na sua mão. Vocês não depositem para o bezerro de ouro, não depositem no dinheiro, não dependam de outra coisa. Dependam de Deus. E se vocês servirem a Deus, se vocês derem a oportunidade para poder servir a Deus, vocês vão poder se encontrar com o presidente, com ministros. O presidente vai receber salvação, ministros vão receber salvação, primeiras damas vão receber salvação. E nas suas vidas, quando Deus cuidar de toda a sua vida, eu acredito que Ele vai conduzir de uma forma mais abençoada e agradável. Então, eu vou amanhã, pela primeira vez, no Vietnã, convidado num país comunista. A gente fez um acordo lá no Vietnã. A IYF ganhou uma autorização para fazer essa palestra de educação emocional lá dentro. Que vocês orem para que os jovens possam ter o verdadeiro coração, que Deus abençoe o Vietnã. E que em todos os cantos desse mundo, que esse mundo está sendo transformado porque a gente está pregando o Evangelho, que vocês juntamente possam participar de coração, possam participar em oração, possam ofertar também, e mesmo que vocês não possam ir longe, que vocês preguem para os seus vizinhos. E Deus quer se responsabilizar por toda a sua vida, que sua vida seja agradável assim. Assim como ter esse bezerro de ouro que nós não enxergamos com os nossos olhos, que vocês não tenham esperança nisso, mas que vocês possam ter esperança no Deus Todo-Poderoso. Eu desejo que vocês se tornem nessa pessoa. Vamos orar? Santo Deus Pai, nós te agradecemos. O Senhor nos amou e lavou o nosso sujo pecado, nos justificou, nos santificou e permitiu uma nova vida para podermos viver diante do Senhor. Por isso nós te agradecemos. Todos nós somos filhos do Senhor. Toda a nossa vida, que o Senhor se responsabilize. E que pela sua graça, que nós possamos viver, que o Senhor nos ajude. E que o Senhor permita com que a gente possa ter essa vida tão agradável, abençoada, glorificando ao Senhor. Amanhã, a partir de amanhã, nós começaremos uma palestra de inteligência emocional, que o Senhor possa, lá no Vietnã, que através dessa grande conferência, que nós possamos glorificar ao Senhor, que o Senhor nos ajude. E que a sua grande graça possa estar dentro da nossa igreja. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.